E aí, bom dia, meus alunos do nono ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão se cuidando direitinho? Então, olha só, na nossa videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês outras aplicações do triângulo retângulo, né, o Teorema de Pitágoras, em alturas de triângulos. Mas antes da gente falar desse assunto, na aula passada eu mostrei para vocês como que a gente calculava a diagonal de quadrados, diagonal de retângulos e diagonal de paralelepípedos, utilizando aí esse Teorema de Pitágoras. Eu mostrei para vocês como que a gente deduz a fórmula para calcular a diagonal de um quadrado, que é dado por L raiz de 2, e também fizemos a dedução da fórmula de calcular a diagonal de um retângulo, onde eu tendo a medida dos dois lados, A e B, basta eu jogar na raiz quadrada, A ao quadrado vezes B ao quadrado, que é também uma aplicação desse Teorema de Pitágoras. Depois de demonstrar para vocês essas duas maneiras, né, de calcular essas diagonais, eu deixei para que vocês fizessem os exercícios da página 66 e 67. Eu vou fazer agora a correção desses exercícios e logo em seguida eu mostro para vocês como que a gente calcula a altura relativa em triângulos isósceles e equiláteros. Então vamos lá. No exercício 12, que ficou para vocês resolverem, ele pede para eu calcular a medida x da diagonal de um quadrado de lado 4 centímetros. No caso, quando eu traço a diagonal, eu tenho aqui um triângulo retângulo, né? Que todo quadrado tem esses ângulos aqui retos, logo esses dois triângulos aqui são semelhantes e os dois são triângulos retângulos. Então, aplicando Pitágoras nesse triângulo aqui, eu tenho que a hipotenusa x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 16 mais 16, que dá 32. Como 32 não tem quadrado perfeito, eu preciso fatorar esse número. E fazendo a fatoração do 32, eu vou achar que x é igual a 4 raiz de 2. Como nós já tínhamos deduzido a fórmula para calcular essa diagonal, então basta eu aplicar aqui, ó, nessa fórmula. Em todo e qualquer quadrado, para eu calcular a diagonal dele, basta eu pegar a medida do lado e multiplicar pela raiz quadrada de 2. Então, se o quadrado tem lado 4, basta eu fazer 4 vezes a raiz de 2, que é o resultado final do nosso exercício. Se em algum momento ele pedir para que você substitua o valor da raiz quadrada de 2 por 1,41, aí basta você multiplicar por 4 que você chega num resultado numérico aí mais preciso. No exercício 13, ele pede para eu calcular a diagonal de um retângulo, cujo um dos lados vale 4 e o outro vale 6. Pela fórmula que a gente já viu na aula passada, basta eu pegar 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado dentro da raiz, que eu vou obter aí o valor da diagonal. Ou seja, a diagonal de um retângulo é dada pela medida A ao quadrado mais a medida B ao quadrado. Lembrando que tudo isso dentro da raiz quadrada. Por que tem a raiz quadrada aqui? Foi o que eu demonstrei para vocês na aula passada, né? Eu apliquei o Teorema de Pitágoras. Quando eu tenho aí dois lados de uma equação numa potência, eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados. Então, se você aplicar Pitágoras aqui, ó, x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado, num determinado momento você vai ter que extrair a raiz quadrada dos dois lados. Então, quando você fizer isso, eu vou chegar na raiz quadrada de 52. Também não é um quadrado perfeito. Eu preciso, então, fatorar esse 52. 52 dividido por 2 dá 26. 26 por 2 dá 13. 13 é um número primo, então ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, 13 por 3 que dá 1. Aí é só você lembrar daquela regrinha, ó. Formou casal, foi para o cinema. Não formou, ficou dentro de casa assistindo Netflix. Então, nós temos aqui que a diagonal, que é a raiz quadrada de 52, ela é dada por 2, raiz quadrada de 13. Tudo bem até aí? Se tiver alguma dúvida, posta lá no mural da nossa sala virtual, que eu tiro as dúvidas de vocês. Então, dando continuidade aí. No caso do exercício 14, ele pede para que eu calcule a diagonal de um paralelepípedo, cujas medidas são 3, 4 e 5. A forma para a gente calcular a diagonal do paralelepípedo é dada por d, raiz quadrada de a ao quadrado, mais b ao quadrado, mais c ao quadrado. Logo, substituindo o a por 3, o b por 4 e o c por 5, eu vou ter que a diagonal é igual a raiz quadrada de 9, que é 3 ao quadrado,
mais 16, que é 4 ao quadrado, mais 25, que é 5 ao quadrado. E somando tudo isso, eu vou ter a diagonal igual a 50. Novamente, eu não tenho aqui um quadrado perfeito. Então, eu preciso fatorar esse número. 50 por 2, 25. 25 por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. Então, novamente, ó, 5 e 5. Formou casal, foi para o cinema. Não formou, ficou em casa. Logo, a diagonal vai ser dada por 5. Raiz quadrada de 2 centímetros. Já no exercício 15, ele me fala o seguinte. Deixa eu pegar o livro aqui para a gente ler o enunciado. Na figura ao lado, que é essa que está aqui, ó, onde eu tenho um retângulo e tem aqui um triângulo, retângulo aqui, um junto com o outro. Aí ele fala o seguinte, tem-se que AB é congruente a BC. Então, esse segmento aqui, ó, AB, que vale X, é congruente ao lado BC. O ponto F é ponto médio do segmento BE. Então, esse pedaço aqui vale X, consequentemente, o EF também vai valer X. Na letra A, ele pede para a gente calcular a medida X indicada na figura. Então, a medida X aqui, ó, nada mais é do que 2 catetos de um triângulo retângulo. Então, vamos aplicar aí o teorema de Pitágoras e ver quanto que vai dar. Então, tá aqui, ó. O triângulo em questão é x nesse cateto e a hipotenusa vale 6 raiz de 2. Então, aplicando Pitágoras aqui, ó, 6 raiz de 2 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado, que é a soma dos catetos, a soma dos quadrados dos catetos. Então, ó, nessa situação, 6 ao quadrado dá 36, raiz quadrada ao quadrado, o índice 2 da raiz elimina o expoente, sobra somente o 2. Então, vai ficar 36 vezes 2 igual a x ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Raiz quadrada de 36, porque 36 vezes 2 vai dar 72. E esse 2 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 72 dividido por 2, que dá 36, igual a x ao quadrado. Extrair a raiz dos dois lados. Ó. Índice 2, expoente 2 sobra x. E a raiz quadrada de 36 vale 6. Logo, o valor de x que ele pede aqui no exercício é dado por 6 centímetros. Voltando aqui na figura, para que vocês possam entender a letra B, na letra B, ele vai pedir para eu calcular a diagonal desse retângulo aqui. Eu sei que a diagonal é dada por esse lado, que eu posso chamar ele de A, e esse outro aqui, que eu vou chamar de B. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado na raiz quadrada, me dá o valor, né, a equação que eu posso calcular a diagonal de um retângulo. Como eu já calculei o x e descobri que ele vale 6, e F é o ponto médio do segmento BE, logo de B até F vale 6 e de F até E vale 6. Ou seja, todo esse segmento aqui, esse lado do retângulo, vai valer 12. E como AB é congruente a BC e o x aqui vale 6, consequentemente aqui também ele vai ser 6. Com essas informações, eu acabei de descobrir a medida dos dois lados desse retângulo. Então, um vale 6, o outro vale 12. Então, é só a gente voltar lá e aplicar na fórmula da diagonal do retângulo, né? Que a gente já aprendeu que ela vale A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, tá aqui, ó. Diagonal é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Logo, a diagonal vai ser 12, vai ser o A ao quadrado, e o 6 vai ser o B ao quadrado. Então, eu tenho que a diagonal vai ser 12 ao quadrado, 144, mais 6 ao quadrado, que é 36. A diagonal, então, vai ser 180. Fatorando o 180, já que ele não é um quadrado perfeito, eu tenho que 180 por 2 é 90, 90 por 2, 45, 45 por 3, 15, 15 por 3, 5, 5 por 5, 1. Então, ó, formou o casal, foi para o cinema, formou o casal, foi para o cinema, não formou, ficou em casa. 2 vezes 3, 6, raiz de 5. Então, a diagonal raiz quadrada de 180 vai ser 6 raiz de 5 centímetros. Então tá aí, pessoal, a correção dos exercícios que eu havia falado para vocês da aula passada. E dando continuidade à nossa aula, eu vou falar para vocês agora sobre uma nova aplicação do Teorema de Pitágoras. Nós vamos calcular a altura de triângulos isósceles. Nós sabemos que os triângulos isósceles são aqueles que apresentam dois lados iguais e um terceiro lado diferente. Então, se eu tenho aqui, ó, um triângulo ABC,
dois dos seus lados vale 10 e um outro, o terceiro lado, vai valer 12. Se eu traçar a altura relativa à base BC, nos triângulos isósceles tem uma particularidade. A altura relativa à base, ela sempre vai partir do ponto médio. Então, se eu tinha o segmento BC de 12 centímetros, se eu achar o ponto médio aqui, eu vou ter dois segmentos de 6 centímetros. Concorda? Então, eu vou ter aqui, ó, esse triângulo 1, esse triângulo 2, semelhantes e todos dois retângulos. Então, aplicando Pitágoras aqui, ó, no triângulo 1, eu consigo achar essa altura, onde eu chamei ela de x, que nada mais é do que a altura relativa à base BC, ou seja, eu estou calculando a altura de um triângulo isósceles. Então, no triângulo 1, eu apliquei Bhaskara, ó, peguei a hipotenusa ao quadrado, 6 ao quadrado, que é um cateto, e a altura x que eu quero encontrar, ou h, é o segundo cateto. Então, 10 ao quadrado, 100. 6 ao quadrado, 64. Passo o 64 para lá subtraindo. 100 menos 64, 36. Desculpa. 6 ao quadrado, 36. Então, 100 menos 36 dá 64. E a raiz quadrada de 64 vai dar 8 centímetros. Então, descobri aí a altura de um triângulo isósceles usando somente a ideia de triângulo retângulo. Nos triângulos equiláteros é um pouco diferente. No triângulo equilátero eu tenho os três lados iguais. Então nesse triângulo aqui eu chamei esse lado de A, esse lado é A, esse aqui também é A. Quando eu traço a altura relativa no triângulo equilátero, ela também parte do ponto médio. Então eu vou dividir um segmento que era A em dois segmentos, A sobre 2, A sobre 2, que é a metade de A. A mesma ideia, vai transformar num triângulo retângulo. Aplicando Pitágoras, eu tenho que A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado. A sobre 2 ao quadrado, eu tenho que lembrar o seguinte, que quando eu tenho potência de fração, numerador ao quadrado, denominador também ao quadrado. Então vai ficar H ao quadrado menos A ao quadrado, menos A ao quadrado sobre 4. Esse 4 que está dividindo, eu vou jogar ele para cá multiplicando, ó, 4 vezes A ao quadrado, 4A ao quadrado. Menos A ao quadrado, 3A ao quadrado, sobre 4. Extrair a raiz dos dois lados, H ao quadrado ficou H, o A ao quadrado, que tem expoente 2, vai sair para fora da raiz, e a raiz quadrada de 4 é 2. Ou seja, num triângulo equilátero, para eu calcular a altura relativa à base, basta eu aplicar essa fórmula aqui, ó. H é igual a A raiz de 3 sobre 2. Com essa fórmula eu consigo calcular isso aí. E para a gente finalizar, eu vou falar para vocês sobre projeção ortogonal. Se eu tiver um plano e traçar um segmento aqui, e da ponta desse segmento eu traçar outro perpendicular ao plano, essa projeção aqui, ó, que eu tracei de vermelha, é chamada de projeção ortogonal. Ela vai ser muito importante quando a gente for estudar as relações métricas no triângulo, tá? Por isso que eu estou citando ela aqui para vocês. E depois dessa explicação desse novo conteúdo, vocês já conseguem resolver os exercícios do 16 ao 19 da página 69. Vocês vão resolver esses exercícios e se pintar alguma dúvida, é só postar a sua dúvida lá no nosso mural da sala virtual, tá bom? Bons estudos, um abraço e até a nossa próxima aula.